Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de análise técnica semanal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e um recado aqui para quem ganhou o livro, entra lá no Instagram, manda os dados no inbox para a gente fazer um envio. Parabéns, a gente vai ter um sorteio em breve. Bom pessoal, vamos começar a olhar Vale, numa semana antes de falar um pouquinho do Ibovespa, Eu acho que vale a gente falar da Vale porque teve volatilidade. Obviamente, mais uma semana de volatilidade. Apesar dos dias de alta no Ibovespa, a gente teve uma sexta-feira bastante negativa em virtude das preocupações com a variante do coronavírus, Então, mercados como um todo, isso não foi só local, caiu, devolveu boa parte dos ganhos. Primeiro papel, então, Vale, vamos começar, E a gente começa a olhar aqui, os gaps. A gente falou deles na última semana e isso traz volatilidade para o papel e para o mercado, A gente está vivendo um mercado de muita volatilidade, a Vale que segue em tendência de baixa, Vale lembrar que isso aqui é um canal de baixa que vem ali no longo prazo e no curto prazo agora testa um suporte em 66,95, perdão, Essa linha dada pelos últimos topos e o fundo recente. Inclusive é a média aqui curta que eu gosto de usar, vocês que acompanham há mais tempo sabem, 17 períodos, Como resistência, a gente tem a média de 34, os 72,10 e vale a gente observar os últimos fechamentos de Vale, O 70 e 38 é um ponto dos gaps, onde aconteceu na sexta-feira ali, onde a Vale desvalorizou, a partir dos 70 e 38. Esses são os pontos para a gente ter na cabeça essa semana em Vale. Segundo papel, Magalu, Quem está vendo o vídeo talvez estranhe a ordem, mas no sentido que a gente quer colocar alguns setores e a volatilidade para a gente aí sim entender o Ibovespa, a gente já vai falar. Magalu, a gente tem falado há muitos vídeos, na verdade, Tendência de baixa, testa o suporte fraco aqui em 8,06, é o preço de fechamento da última sexta-feira, Isso pode ser facilmente rompido. O que me espanta é que se a gente olhar fundamentos, uma expectativa de Black Friday e de Natal, são dados que mudam ali o varejo como um todo, Isso não está refletindo ainda. Alguns números preliminares ali da Black Friday, já mostram aí um crescimento em alguns nichos específicos, Magalu ainda não reage a isso aqui, mas encontra a resistência em 10,48 e um suporte fraco em 8,06. Dada a volatilidade, a gente tem que operar via compra com stop muito curto, E via venda é ainda arriscado, mas a gente pode operar também com stops curtos, seria a minha recomendação para essa semana, se atentar aos 8, seria um alvo, numa compra em R$10, resistência imediata. Petrobras, o terceiro papel e acho que é o mais importante para aí sim a gente falar de Ibovespa e entender um pouco do que foi a última semana, Dado o peso relevante Vale, o peso relevante Petrobras, começamos para entender a semana passada e tentar projetar essa semana que entra agora, como os preços irão se comportar. Vamos falar um pouquinho de fundamento que eu acho que é importante em Petrobras. A gente vinha de uma sexta-feira, da última semana que a companhia divulgou dividendos, ia pagar dividendos, fica ex nessa semana, dia 2 fica ex dividendos, e aí o mercado ao longo dessa última semana gostou do fato do dividendo, gostou do plano o plano estratégico, 2022 até 2026, Um CAPEX de 24% maior que o anterior, está investindo ali 68 bilhões, Eu acho que não foi por aí que o mercado gostou bastante de uma pegada ESG ali, nos planos de descarbonização, por exemplo, e desses 68 bilhões, 1,8 seria para isso, Então acho que o mercado gosta e gostou ainda mais da questão de dividendos, um pagamento de dividendos mínimos obrigatórios desde que o petróleo do tipo Brent fique acima de $40 o barril, E aí eu acho que a gente começa a entender por que da valorização tão expressiva nessa semana em Petrobras, Por fim, mas não menos importante, a gente tem que falar do desinvestimento, Continua agressivo, de 15 a 25 bilhões nesses 4 anos, Um plano agressivo e uma coisa que me chamou a atenção do ponto de vista negativo, uma produção, exploração ali menores, em virtude, a companhia falou, do coronavírus, Contudo, vamos observar aqui tecnicamente como que fica o papel, De fato respeitou, nas últimas semanas essa resistência que a gente tem aqui há muito tempo, por isso essa linha grossa
R$ 25 é o suporte, né? Falei resistência, mas é suporte, peço desculpas, e a valorização expressiva, né? O papel chegou a subir 12% na semana, testou a nossa resistência aí sim em R$ 30, não chegou lá, inclusive fiz uma operação que o alvo era 35, ficamos a 40 centavos dela, pegamos via opções, foi uma oportunidade interessante para pegar e a gente agora continua com R$ 25 como suporte, um suporte intermediário seriam os 27,85 e reforçamos aqui os R$ 30, né? Acima de R$ 30, se mesmo X, ou seja, descontando os dividendos, o papel continuar com esse fluxo, petróleo retomar, vale ressaltar que na última semana o WTI caiu 13%, né? O Brent caiu 11% por aí, quedas expressivas, Petrobras não sofreu muito em vista do plano estratégico, né? As suas pares, ainda que menores, a PetroRio caiu 9%, 3R Petróleo caiu 7%, o movimento ali foi diferenciado para a Petrobras em virtude disso, né? Então, fechamos aqui 3 papéis importantes para a gente entender varejo, commodity, seja Vale, seja Petro, peso importante no Ibovespa. Vamos analisar como ficou o Ibovespa. Então, Ibovespa aí na tela, né? E o que a gente consegue tirar daqui, né? O Ibovespa está num caixotão, né? Uma tendência lateral no curto prazo. A gente tem o 102, né? 1.000 pontos como suporte, o 100 mil, né? Que é o número redondo, relevante, na análise técnica muito importante. 100 mil pontos é emblemático, serve de suporte no curto prazo. E aí vale a gente lembrar também que no longo prazo a gente está dentro de um canal de baixa também, né? Toda vez que o movimento de preço encosta a linha de baixo do canal, ele tende a buscar a linha de cima, né? E aí a linha de baixo é o suporte, linha de cima foi o que ocorreu nessa semana, né? Fechamos ali um dia acima do 105, que é a nossa resistência imediata, 105 mil pontos, porém rapidamente, né? Seja coincidência ou não, a questão da variante Delta na sexta-feira fez com que recuássemos, né? E aí sim fechando novamente aos 102, né? Então tendendo ali sempre linha de suporte, linha de resistência dentro do canal de baixa, ainda que numa consolidação de preços. Acima do 105, né, num cenário positivo, a gente vai buscar os 107 mil pontos, abaixo do 102 a gente testa os 100 mil, né, e aí vale uma outra análise, porque no rompimento de 100 mil pontos, poucos suportes ali no meio do caminho, né, a gente tende para 93, então vale a gente se atentar nesses pontos aqui para essa semana. Itaú Unibanco, né? Vamos falar agora de Itaú, né? A gente falou de ações descontadas, né? Ações que têm múltiplos baixos, Itaú é uma delas, né? Tem toda uma questão que está sendo discutida quanto à regulamentação de fintechs, né? Em paridade ali junto com os bancos, né? Isso talvez tenha beneficiado esse movimento que a gente está vendo aqui na tela, né? Da alta na semana, obviamente mais um gap de baixa na sexta-feira, isso foi em virtude da variante. A gente mantém o suporte de 21,87, esse é nosso suporte imediato, né? E uma resistência em 23,49. Média móvel de 200 períodos está passando por aqui, linha azul, bastante relevante. Acima disso, a gente busca a nossa resistência ali de longuíssimo prazo, né? 24,40, a gente vai ajustando esses pontos no centavo, é uma resistência relevante para longo prazo. E por falar em ações descontadas, eu vou deixar um card aqui sobre uma live que eu fiz com o Rafael Bevilá, com o meu sócio, sobre Via Varejo. A gente passou ali os pontos fundamentalistas, a análise do Carta do Estrategista tá aqui em cima, recomendo que você assista. Vamos falar de B3, né, que ainda é um canalzinho de baixa aí na tela, a gente já está observando isso, é uma tendência de longo prazo. Alguns repiques de preço, né, em 12,44, é uma resistência relevante para a gente ter em mente, né, acima de 12,44 pode buscar os R$ 13, ou seja, para cima há muita resistência de preços, né, para baixo ela vai respeitar o canal dela de baixa. Tivemos ali um fato relevante, né, na verdade não formal, mas algo importante, né? Na última sexta-feira se discute bastante sobre a questão OTC, né? Over the counter, que é o mercado de dívidas, né? Sendo negociado. Isso poderia abrir uma concorrência para a B3 e aí os papéis acho que sentiram também a questão do corona, mas a questão particular ali de maior concorrência. Isso é algo que se discute na B3, acho que é até por isso que ela está nessa tendência de baixa, né? Fundos e topos descendentes que a gente sempre fala aqui, e aí
repique de preços, a gente tem muita resistência para cima, para baixo vendas, né? E aí a gente continua acreditando na tendência de queda. Ambev, né, no gráfico, né, a gente teve ali o nosso último suporte rompido, né, na região de R$17, ponto relevante, né, acho que eu comentei no último vídeo, buscava os 16,25 e aí um gapzinho aqui que se continuar pode buscar os 15,27. Como resistência, os R$18 e esses são os pontos de Ambev para essa semana. Bradesco, né, também peso relevante no Ibovespa, assim como Itaú, a gente também desenha um caixotão aqui, resistência 21,58, ainda temos a média móvel 200 períodos passando por aqui, 22,25, ou seja, rompimento de 21,58 busca 22,25, como suporte relevante 19,12, os pontos importantes para a gente se atentar essa semana em Bradesco. Notre Dame Intermédica na tela, né, após um rompimento de um caixotão lá atrás, que a gente falou em alguns vídeos, testa um suporte relevante para a semana, inclusive 63,72, perdão, e o repique de preços em 76,99 não foi respeitado, né? De fato, a perda da média de 34 períodos, a linha roxa aqui em 66,47, que é um ponto ali importante, né? Rompeu 66,47, veio para baixo, está testando a mínima 65,26, caso rompa, vai buscar o suporte mais relevante 63,72. Repique de preços, ela vai ter este ponto aqui, que é a média móvel de 34 períodos, como resistência imediata. VEG continuou, né? Vamos olhar no gráfico já já, ela acaba continuando aqui uma tendência de baixa, né? Tivemos um rompimento em R$37, no último vídeo era um ponto importante, né? E continuou ali ao longo das semanas, né? A gente testa os 32,69, é um suporte relevante, né? Quase na mesma região aqui do último fundo, né? Abaixo disso a situação para a VEG fica ainda pior, né? Começa a definir um canal de baixa aqui no curto prazo, né? Ainda que a questão de dólar, né? Um múltiplo mais elevado para a VEG, eu acho que o mercado começa a querer descontar, né? Entender que dado o cenário, o múltiplo é caro. Então abaixo de 32,69 ainda temos os R$33 e aí sim a gente observa repique de preços, busca média móvel de 200 períodos em 36, tendência de baixa no curto prazo para a VEG. Suzano, né, a gente falou, eu acredito que estava barato, né, testava aqui um suporte, né, a gente pode colocar R$49, subindo aqui um pouco esses fundos, né, numa operação ali de curto prazo, já vale falar dos R$49 e busca aqui nossa resistência mais relevante, né, de longo prazo, os R$57. Praticamente respeitou a média móvel de 200 períodos, ponto importante, é uma última resistência aqui antes dos R$57. Caso este movimento continua, né, poderia buscar este topo aqui relevante em 63,97, né? Obviamente vai depender muito das questões Corona, China e preços de celulose. Tendência de alta no curtíssimo prazo para Suzano. Bom, pessoal, essa foi a nossa análise técnica dessa semana, né? Pontos importantes técnicos, falamos de fundamento. Petrobras acho que explica bastante do movimento da última semana, inclusive as realizações na sexta-feira, né? Eu vou deixar um vídeo aqui sobre Via Varejo, discutir do ponto de vista fundamentalista esse papel, e vou deixar também na descrição um e-book de análise técnica para você baixar, é gratuito. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com um amigo, curte, se inscreve no canal. Até o próximo.